The Project Gutenberg e-book of Ultimatum. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: Ultimatum. Author: Álvaro de Campos. Release date: April 23, 2014. E-book Jogo da Velha 45461. Language: Portuguese. Credits: Produced by Gonçalo Silva. This file was made using scans of public domain works from the National Library of Portugal. http://perla.pt fecha parênteses. Start of the Project Gutenberg ebook Ultimatum Ultimatum de Álvaro de Campos. Sensacionista, separata do Portugal futurista, editor Fernando Pessoa. 1917. Tipografia P. Monteiro, Rua do Mundo 57, Lisboa. Preço: 2 centavos. Ultimatum de Álvaro de Campos. Mandado de despejo aos mandarinos da Europa. Fora tu, Anatole France, Epicuro de farmacopeia homeopática, Tênia Jaures do Ancien Regime, Salada de Renan Flaubert em louça do século XVII, falsificada. Fora tu, Maurice Barres, feminista da ação, Chateaubriand de paredes nuas, alcoviteiro de palco da Pétria de cartaz, bolor da Lorena, algibebe dos mortos dos outros, vestindo do seu comércio. Fora tu, Baurguete das almas, lamparineiro das partículas alheias, psicólogo de tampa de brasal, reles snab plebeu, sublinhando a régua de lascas os mandamentos da lei da igreja. Fora tu, mercadoria Kipling, homem prático do verso, imperialista das sucatas, épico para Majuba e Colenso, impiridei do calão das fardas, Trumpstearmer da baixa imortalidade. Fora tu, George Bernard Shaw, vegetariano do paradoxo, charlatão da sinceridade, tumor frio do ibsenismo, arranjista da intelectualidade inesperada, que o Kenniket de ti próprio, Irish Melody calvinista com letra da origem das espécies. Fora tu, H. Wells, ideativo de gesso, saca-rolhas de papelão para a garrafa da complexidade. Fora tu, G. K. Chesterton, cristianismo para uso de prestidigitadores, baril de cerveja ao pé do altar, adiposidade da dialéctica Cackney com o horror ao sabão influindo na limpeza dos raciocínios. Fora tu, Yeats da cêutica bruma à roda de poste sem indicações, seco de podres que veio à praia do naufrágio do simbolismo inglês. Fora tu, Rapagneta Anunzio, banalidade em characters gregos, de João Patmos, solo de trombone. E tu, Metarlic, fogão do mistério apagado. E tu, Lote, sopa salgada, fria. E finalmente tu, Rostantantantantantantantan. Fora. E se houver outros que faltem, procurem usar para um canto. Tirem isso tudo da minha frente. Fora com isso tudo.
fora? Arre! Que fezes tu na celebridade, Guilherme II da Alemanha, canhoto maneta do braço esquerdo, Bismarck sem tampa a estorvar o lume. Quem és tu, tu da juba socialista, David Lloyd George, bobo de barrete frígio feito de Union Jacks? E tu, Venizelos, fatia de Péricles com manteiga, caída no chão de manteiga para baixo? E tu, qualquer outro, todos os outros, a sorda brianda tuboselli da incompetência ante os factos, todos os estadistas pão de guerra que datam de muito antes da guerra. Todos. 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 Lixo, cisco, choldra provinciana, safardanagem intelectual. E todos os chefes de Estado, incompetentes ao léu, barris de lixo virados para baixo à porta da insuficiência da epocha? Tirem isso tudo da minha frente. Arranjem feixes de palha e ponham-os a fingir gente que seja outra. Tudo de aqui para fora. Tudo de aqui para fora. Ultimatum a elas todos, e a todos os outros que sejam como elas todos. Se não querem sair, fiquem e lavem-se. Falência geral de tudo por causa de todos. Falência geral de todos por causa de tudo. Falência dos povos e dos destinos, falência total. Desfile das nações para o meu desprezo. Tu, ambição italiana, cão de colo chamado César. Tu, esforço Francis, galo depenado com a pele pintada de penas. Não lhe deem muita corda senão parte-se. Tu, organização britânica, com Kitchener no fundo do mar mesmo desde o princípio da guerra. It's a long way to Tipperary, and a jolly sight longer way to Berlin. Tu, cultura alemã, Esparta podre com azeite de cristianismo e vinagre de nietização, colmeia de lata, transbordamento imperialoide de servilismo engatado. Tu, Áustria súbdita, mistura de sub-raças, batente de porta taipo K. Tu, von Bélgica, heróica à força, limpa a mão à parede que foste. Tu, escravatura russa, Europa de malaios, libertação de mola desoprimida porque se partiu. Tu, imperialismo espanhol, saleiro em política, com toureiros de São Benito nas almas ao voltar da esquina e qualidades guerreiras enterradas em Marrocos. Tu, Estados Unidos da América, síntese bastardia da Baixa Europa, alho da açorda transatlântica, pronúncia nasal do modernismo inestético. E tu, Portugal centavos, resto de monarquia a apodrecer república, extrema unção enxovalho da desgraça, colaboração artificial na guerra com vergonhas naturas em África. E tu, Brasil, República Irmã, Blag de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ponham-me um pênal por cima de tudo isso. Fechem-me isso a chave e deitem a chave fora. Onde estão os antigos, as forças, os homens, os guias, os guardas? Vão aos cemitérios, que hoje são só nomes nas lápides. Agora a filosofia é o ter morrido Fouillé. Agora a arte é o ter ficado Rodin. Agora a literatura é Barris significar. Agora a crítica é haver bestas que não chamam besta ao Bourget. Agora a política é a degeneração gordurosa da organização da incompetência.
Agora a religião é o catolicismo militante dos taberneiros da fé, o entusiasmo cozinha francesa dos maurras de razão descascada, é a espectaculite dos pragmatistas cristãos, dos intuicionistas católicos, dos ritualistas nirvânicos, angariadores de anúncios para Deus. Agora é a guerra, jogo do empurra do lado de cá e jogo de porta do lado de lá. Sufoco de ter só isto à minha volta. Deixem-me respirar. Abram todas as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande, ou noção completa ou ambição imperial de imperador nato. Nenhuma ideia de uma estrutura, nenhum senso do edifício, nenhuma ânsia do orgânico criado. Nenhum pequeno Pitt, nenhum Goethe de cartão, nenhum Napoleão de Nuremberg. Nenhuma corrente literária que seja sequer a sombra do romantismo ao meio-dia. Nenhum impulso militar que tenha sequer o vago cheiro de um Austerlitz. Nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão, chocalhando-a, oca e os gracchos de tamborilar na vidraça. É poxavio dos secundários, dos aproximados, dos lacaios com aspirações de lacaios a res lacaios. Lacaios que não sabes ter a aspiração, burgueses do desejo, transviados do balcão instintivo. Sim, todos vós que representais a Europa, todos vós que sois políticos em evidência em todo o mundo, que sois literatos meneurs de correntes europeias, que sois qualquer coisa neste maelstrom de chá morno. Homens altos de Lilliput Europa, passai por baixo do meu desprezo. Passai vós, ambiciosos do luxo cotidiano, anseios de costureiras dos dois sexos, vós cujo taipo é o plebeu anúncio ou aristocrata de tanga de ouro. Passai vós, que sois autores de correntes sútias, de correntes literárias, de correntes artísticas, verso da medalha da impotência de crer. Passai, frouxos que tendes a necessidade de ser desusistas de qualquer ismo. Passai, radicais do pouco, incultos do avanço, que tendes a ignorância por coluna da audácia, que tendes a impotência por esteio das neoteorias. Passai, gigantes de formigueiro, ébrios da vossa personalidade de filhos de burguês, com a mania da grande vida roubada na despensa paterna e a hereditariedade indesentranhada dos nervos. Passai, mistos, passai, debes que só quentas a debilidade, passai, outra debes que quentas só a força, burgueses pasmados ante o atleta de feira que quereis crer na vossa indecisão febril. Passai, esterco epileptoide sem grandezas, histeria lixo dos espectáculos, senilidade social do conceito individual de juventude. Passai, bolor do novo, mercadoria em mau estado desde o saríbro de origem. Passai à esquerda do meu desdém virado à direita, criadores de sistemas filosóficos, Butrouche, Bergsons, Oikens, hospitais para religiosos incuráveis, pragmatistas do jornalismo metafísico, Lazzaroni da construção meditada. Passai e não volteis, burgueses da Europa total, párias da ambição de parecer grandes, provincianos de Paris. Passai, decigramas da ambição, grandes só numa época que conta a grandeza por 100 miligramas. Passai, provisórios, cotidianos, artistas e políticos estilo Lichtninlunch, servos empoleirados da hora, trintanários da ocasião.
Passei, finas sensibilidades pela falta de espinha dorsal, passei, quenstrâncters de café e conferência, monte de tijolos com pretensões à casa. Passei, cerebrais dos arrabaldes, intensos de esquina de rua. Inútil luxo, passei, vã grandeza ao alcance de todos, megalomania triunfante do aldeão de Europa aldeia. Vós que confundes o humano com o popular, e o aristocrático com o fidalgo. Vós que confundes tudo, que, quando não pensas nada, dizes sempre outra coisa. Chocalhos, incompletos, maravilhas, passei. Passei, pretendentes a res parciais, lordes de serradura, senhores feudais do castelo de papelão. Passei, romantismo póstumo dos liberalões de toda a parte, classicismo em álcool dos fetos de Racine, dinamismo dos Whitmans de degrau de porta, dos pedintes da inspiração forçada, cabeças ocas que fazem barulho porque vão bater com elas nas paredes. Passei, cultores do hipnotismo em casa, dominadores da vizinha do lado, caserneiros da disciplina que não custa nem cria. Passei, tradicionalistas autoconvencidos, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Rotineiros da revolução, passei. Passei eugenistas, organizadores de uma vida de lata, prussianos da biologia aplicada, neo-mendelianos da incompreensão sociológica. Passei, vegetarianos, teetotalers, calvinistas dos outros, killjoys do imperialismo de sobejo. Passei, amanuenses do Vivra Save de botequim extremamente de esquina, Ibsenoides Bernstein Bataille do homem forte de sala de palco. Tango de pretos, fosses tu ao menos minuete. Passei, absolutamente, passei. Vem tu finalmente ao meu asco, roça-te tu finalmente contra as solas do meu desdém, granfinele dos parvos, conflagração escárnio, fogo em pequeno monte de estrume, síntese dinâmica do estatismo indianito da epocha. Roça-te tu e roja-te, impotência a fazer barulho. Roça-te, canhões declamando a incapacidade de mais ambição que balas, de mais inteligência que bombas. Que esta é a equação lama da infâmia do cosmopolitismo de tiros, proclamem bem alto que ninguém combate pela liberdade ou pelo direito. Todos combatem por medo dos outros. Não tem mais metros que estes milímetros a estatura das suas direções. Lixo guerreiro palavroso. Esterco Joffre Hindenburgesco. Sentina europeia de os mesmos em cisão balofa. Quem acredita nelas? Quem acredita nos outros? Façam a barba aos poilos. Descasquetem o rebanho inteiro. Mandem isso tudo pra casa descascar batatas cibólicas. Lavem essa celha de mixórdia inconsciente. Atrelem uma locomotiva a essa guerra. Ponham uma coleira a isso e vão esse bió para a Austrália. Homens, nações, intuitos, está tudo nulo. Falência de tudo por causa de todos. Falência de todos por causa de tudo. De um modo completo, de um modo total, de um modo integral, merda. A Europa tem sede de que se crie, tem fome de futuro. A Europa quer grandes poetas, quer grandes estadistas, quer grandes dinaras.
Quer o político que construa conscientemente os destinos inconscientes do seu povo. Quer o poeta que busque a imortalidade ardentemente, e não se importe com a fama, que é para as atrizes e para os produtos farmacêuticos. Quer o general que combata pelo triunfo construtivo, não pela vitória em que apenas se derrotam os outros. A Europa quer muitos destes políticos, muitos destes poetas, muitos destes generais. A Europa quer a grande ideia que esteja por dentro destes homens fortes, a ideia que seja o nome da sua riqueza anônima. A Europa quer a inteligência nova que seja a forma da sua matéria cáustica. Quer a vontade nova que faça um edifício com as pedras ao acaso do que é hoje a vida. Quer a sensibilidade nova que reúna de dentro os egoísmos dos lacaios da hora. A Europa quer donos. O mundo quer a Europa. A Europa está farta de não existir ainda. Está farta de ser apenas o arrabalde de si própria. A era das máquinas procura, tateando, a vinda da grande humanidade. A Europa anseia, ao menos, por teóricos de o que será, por cantores videntes do seu futuro. Dai Homeros a era das máquinas, ó destinos científicos. Dai Miltons a epocha das coisas elétricas, ó deuses interiores à matéria. Dai-nos possuidores de si próprios, fortes completos, harmônicos súbitos. A Europa quer passar de designação geográfica a pessoa civilizada. O que há está a apodrecer a vida, quando muito é estrume para o futuro. O que há está não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Quem há na Europa que ao menos suspeite de que lado fica o novo mundo agora a descobrir? Quem sabe estar em um segras qualquer? Eu, ao menos, sou uma grande ânsia, do tamanho exato do possível. Eu, ao menos sou da estatura da ambição imperfeita, mas da ambição para senhores, não para escravos. Ergo-me ante o sol que desce, e a sombra do meu desprezo anoitece em vós. Eu, ao menos, sou bastante para indicar o caminho. Vou indicar o caminho. Atição. Proclamo, em primeiro lugar, a lei de Malthus da sensibilidade. Os estímulos da sensibilidade aumentam em progressão geométrica, a própria sensibilidade apenas em progressão aritmética. Compreende-se a importância de esta lei. A sensibilidade tomada aqui no mais amplo dos seus sentidos possíveis é a fonte de toda a criação civilizada. Mas essa criação só pode dar-se completamente quando essa sensibilidade esteja adaptada ao meio em que funciona. Na proporção da adaptação da sensibilidade ao meio está a grandeza e a força da obra resultante. Ora, a sensibilidade, embora varie um pouco pela influência insistente do meio actual, é, nas suas linhas guerras, constante, e determinada no mesmo indivíduo desde a sua nascença, função do temperamento que a hereditariedade lhe infixou. A sensibilidade, portanto, progride por gerações. As criações da civilização, que constituem o meio da sensibilidade, são a cultura, o progresso científico, a alteração nas condições políticas, dando à expressão um sentido completo,
Ora estes e sobretudo o progresso cultural e científico, uma vez começado progridem não por obra de gerações, mas pela interação e sobreposição da obra de indivíduos, e, embora lentamente a princípio, breve progridem ao ponto de tomarem proporções em que, de geração a geração, centenas de alterações se dão nestes novos estímulos da sensibilidade, ao passo que a sensibilidade deu, ao mesmo tempo, só um avanço, que é o de uma geração, porque o pai não transmite ao filho senão uma pequena parte das qualidades adquiridas. Temos, pois, que a uma certa altura da civilização há de haver uma desadaptação da sensibilidade ao meio, que consiste dos seus estímulos uma falência portanto. Dá-se isso na nossa época, cuja incapacidade de criar grandes valores deriva dessa desadaptação. A desadaptação não foi grande no primeiro período da nossa civilização, da Renascença ao século XVIII, em que os estímulos da sensibilidade eram sobretudo de ordem cultural, porque esses estímulos, por sua própria natureza, eram de progresso lento, e atingiam a princípio apenas as camadas superiores da sociedade. Acentuou-se a desadaptação no segundo período, que parte da Revolução para o século XIX, e em que os estímulos são já sobretudo políticos, onde a progressão é facilmente maior e o alcance do estímulo muito mais vasto. Cresceu a desadaptação vertiginosamente no período desde meados do século XIX à nossa época, em que o estímulo, sendo as criações da ciência, produz já uma rapidez de desenvolvimento que deixa atrás os progressos da sensibilidade, e, nas aplicações práticas da ciência, atinge toda a sociedade. Assim se chega à enorme desproporção entre o termo presente da progressão geométrica dos estímulos da sensibilidade e o termo correspondente da progressão aritmética da própria sensibilidade. Diarre a desadaptação, a incapacidade criativa da nossa época. Temos, portanto, um dilema, ou morte da civilização, ou adaptação artificial, visto que a natural, a instintiva faliu. Para que a civilização não morra, proclamo, portanto, em segundo lugar, a necessidade da adaptação artificial. O que é a adaptação artificial? É um acto de cirurgia sociológica. É a transformação violenta da sensibilidade de modo a tornar-se apta a acompanhar, pelo menos por algum tempo, a progressão dos seus estímulos. A sensibilidade chegou a um estado mórbido, porque se desadaptou. Não há que pensar em curá-la. Não há curas sútias. Há que pensar em operá-la para que ela possa continuar a viver. Isto é, temos que substituir a morbidez natural da desadaptação pela sanidade artificial feita pela intervenção cirúrgica, embora envolva uma mutilação. O que é preciso eliminar do psiquismo contemporâneo? Evidentemente que é aquilo que seja a aquisição fixa mais recente no espírito, isto é, aquela aquisição geral do espírito humano civilizado que seja anterior ao estabelecimento da nossa civilização, mas recentemente anterior, e isto por três razões: a, porque, por ser a mais recente das fixações psíquicas, é a menos difícil de eliminar; b, porque, visto que cada civilização se forma por uma reação contra a anterior, são os princípios da anterior que são os mais antagônicos à actual e
que mais impedem a sua adaptação às condições especiais que durante esta aparição, porque, sendo a aquisição fixa mais recente, a sua eliminação não ferirá tão fundo a sensibilidade geral como o faria a eliminação, ou a pretensão de eliminar, qualquer fundo depósito psíquico. Qual é a última aquisição fixa do espírito humano geral? Deve ser composta de dogmas do cristianismo, porque a Idade Média, vigência plena de aquele sistema religioso, precede imediatamente e duradouramente a eclosão da nossa civilização, e os princípios cristãos são contradictados pelos firmes ensinamentos da ciência moderna. A adaptação artificial será, portanto, espontaneamente feita desde que se faça uma eliminação das aquisições fixas do espírito humano, que derivam da sua emergência no cristianismo. Proclamo, por isso, em terceiro lugar, a intervenção cirúrgica anticristã resolve-se ela, como é de ver, na eliminação dos 3 preconceitos, dogmas, ou atitudes, que o cristianismo fez que se infiltrassem na própria substância da psique humana. Explicação concreta: uma abolição do dogma da personalidade, isto é, de que temos uma personalidade separada das dos outros. É uma ficção teológica. A personalidade de cada um de nós é composta, como o sabe a psicologia moderna, sobretudo desde a maior atenção dada à sociologia, do cruzamento social com as personalidades dos outros, da imersão em correntes e direções súteis, e da fixação de vícios hereditários, oriundos, em grande parte, de fenômenos de ordem coletiva. Isto é, no presente, no futuro, e no passado, somos parte dos outros, e elas parte de nós. Para o alto sentimento cristão, o homem mais perfeito é o que com mais verdade possa dizer eu sou eu. Para a ciência, o homem mais perfeito é o que com mais justiça possa dizer eu sou todos os outros. Devemos, pois, operar a alma, de modo a abri-la à consciência da sua interpenetração com as almas alheias, obtendo assim uma aproximação concretizada do homem completo, do homem síntese da humanidade. Resultados de esta operação: em política, abolição total do conceito de democracia, conforme a Revolução Francesa, pelo qual 2 homens correm mais que um homem só, o que é falso, porque um homem que vale por 2 é que corre mais que um homem só. 1 mais 1 não são mais do que 1, enquanto 1 e 1 não formam aquele 1 a que se chama 2. Substituição, portanto, a democracia, da ditadura do completo, do homem que seja, em si próprio, o maior número de outros, que seja, portanto, a maioria. Encontrasse assim o grande sentido da democracia, contrário em absoluto ao da actual, que, aliás, nunca existiu. Em arte, abolição total do conceito de que cada indivíduo tem o direito ou o dever de exprimir o que sente. Só tem o direito ou o dever de exprimir o que sente, em arte, o indivíduo que sente por vários. Não confundir com a expressão da época, que é buscada pelos indivíduos que nem sabem sentir por si próprios. O que é preciso é o artista que sinta por um certo número de outros, todos diferentes uns dos outros, uns do passado, outros do presente, outros do futuro. O artista cuja arte seja uma síntese soma, e não uma síntese subtração dos outros de si,
como a arte dos actuais. C. Em filosofia, abolição do conceito de verdade absoluta. Criação da superfilosofia. O filósofo passará a ser o interpretador de subjectivities entrecruzadas, sendo o maior filósofo o que maior número de filosofias espontâneas alheias concentrar. Como tudo é subjetivo, cada opinião é verdadeira para cada homem, a maior verdade será a soma síntese interior do maior número de estas opiniões verdadeiras que se contradizem umas às outras. 2. Abolição do preconceito da individualidade. É outra ficção teológica a de que a alma de cada um é una e indivisível. A ciência ensina, ao contrário, que cada um de nós é um agrupamento de psichismos subsidiários, uma síntese mal feita de almas celulares. Para o alto sentimento cristão, o homem mais perfeito é o mais coerente consigo próprio. Para o homem de ciência, o mais perfeito é o mais incoerente consigo próprio. Resultados: em política, a abolição de toda a convicção que dure mais que um estado de espírito, o desaparecimento total de toda a fixidez de opiniões e de modos de ver, desaparecimento portanto de todas as instituições que se apoiam no facto de qualquer opinião pública poder durar mais de meia hora. A solução de um problema num dado momento histórico será feita pela coordenação dictatorial, vide parágrafo anterior, dos impulsos do momento dos componentes humanos desse problema, que é uma coisa puramente subjetiva, é claro. Abolição total do passado e do futuro como elementos com que se conte, ou em que se pense, nas soluções políticas. Quebra inteira de todas as continuidades. B. Em arte, abolição do dogma da individualidade artística. O maior artista será o que menos se definir, e o que escrever em mais gêneros com mais contradições e dissemelhanças. Nenhum artista deverá ter só uma personalidade. Deverá ter várias, organizando cada uma por reunião concretizada de estados de alma semelhantes, dissipando assim a ficção grosseira de que é uno e indivisível. C. Em filosofia, abolição total da verdade como conceito filosófico, mesmo relativo ou subjetivo. Redução da filosofia à arte de ter teorias interessantes sobre o universo. O maior filósofo, aquele artista do pensamento, ou antes da arte abstracta, nome futuro da filosofia, que mais teorias coordenadas, não relacionadas entre si, tiver sobre a existência. 3. Abolição do dogma do objetivismo pessoal. A objetividade é uma medida grosseira entre as subjetividades parciais. Se uma sociedade for composta, por de 5 homens, A, B, C, D, I, a verdade ou objetividade para essa sociedade será representada por no futuro cada indivíduo deve tender para realizar em si esta medida. Tendência, portanto, de cada indivíduo, ou, pelo menos, de cada indivíduo superior, a ser uma harmonia entre as subjetividades alheias, das quais a própria faz parte, para assim se aproximar o mais possível de aquela verdade infinito, para a qual idealmente tende a série numérica das verdades parciais. Resultado: em política, o domínio apenas do indivíduo ou dos indivíduos que sejam os mais hábeis realizadores de medidas, desaparecendo por completo o conceito de que a qualquer indivíduo é lícito ter opiniões sobre política,
como sobre qualquer outra coisa, pois que só pode ter opiniões o que for media. B. Em arte, abolição do conceito de expressão, substituído por o de entre-expressão. Só o que tiver a consciência plena de estar exprimindo as opiniões de pessoa nenhuma, o que for media portanto, pode ter alcance. C. Em filosofia, substituição do conceito de filosofia por o de ciência, visto a ciência ser a media concreta entre as opiniões filosóficas, verificando-se ser media pelo seu caráter objetivo, isto é, pela sua adaptação ao universo exterior, que é a media das subjetividades. Desaparecimento, portanto, da filosofia em proveito da ciência. Resultados finais, sintéticos: a. Em política, monarquia científica, antitradicionalista e anti-hereditária, absolutamente espontânea pelo aparecimento sempre imprevisto do rei media. Relegação do povo ao seu papel cientificamente natural de mero fixador dos impulsos de momento. B. Em arte, substituição da expressão de uma epocha por 30 ou 40 poetas, por a sua expressão por dois poetas cada um com 15 ou 20 personalidades, cada uma das quais seja uma media entre correntes sútias do momento. C. Em filosofia, integração da filosofia na arte e na ciência, desaparecimento, portanto, da filosofia como metafísica-ciência. Desaparecimento de todas as formas do sentimento religioso, desde o cristianismo ao humanitarismo revolucionário, por não representarem uma media. Mas qual o método, o feitio da operação coletiva que há de organizar, nos homens do futuro, esses resultados? Qual o método operatório inicial? O método sabe só a geração por quem grito, por quem o cio da Europa se roça contra as paredes. Se eu soubesse o método, seria eu próprio toda essa geração. Mas eu só vejo o caminho, não sei onde ele vai ter. Em todo o caso proclamo a necessidade da vinda da humanidade dos engenheiros. Faço mais, garanto absolutamente a vinda da humanidade dos engenheiros. Proclamo, para um futuro próximo, a criação científica dos super-homens. Proclamo a vinda de uma humanidade matemática e perfeita. Proclamo a sua vinda em altos gritos. Proclamo a sua obra em altos gritos. Proclamo-a, sem mais nada, em altos gritos. E proclamo também, primeiro, o super-homem será, não o mais forte, mas o mais completo. E proclamo também, segundo, o super-homem será, não o mais duro, mas o mais complexo. E proclamo também, terceiro, o super-homem será, não o mais livre, mas o mais harmônico. Proclamo isto bem alto e bem no auge, na barra do Tejo, de costas para a Europa, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando, abstractamente o infinito. Álvaro de Campos. De Álvaro de Campos Opiário e Ode Triunfal, em Orfeu 1, Ode Marítima, em Orfeu 2, Saudação ao Whitman, em Orfeu 3 a aparecer em outubro 1917, nota do transcritor, inconsistências que parecerão ser claramente erros tipográficos foram corrigidas, quaisquer outros erros ou inconsistências foram mantidos como na edição original.
Algumas frases foram destacadas pelo uso de um tipo letra ligeiramente diferente na edição original, aqui são apresentadas em negrito. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg ebook Ultimatum asterisco 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 Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law,
does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3
Limited Right of Replacement or Refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Ultimatum. A lei de Malthus da sensibilidade. A necessidade da adaptação artificial à intervenção cirúrgica. Anticristã de Álvaro de Campos. Nota do transcritor. The Full Project Gutenberg License.